Como vai estar Florianópolis daqui a 25 anos? É a discussão que propôs o evento De Olho no Futuro na noite passada aqui na capital. O Sindicato da Arquitetura e da Engenharia recebeu especialistas para debater assuntos recorrentes da vida dos turistas, dos moradores, de quem está aqui, como transporte público, coleta de lixo, problemas de infraestrutura. E você, vê uma Florianópolis melhor no futuro, com aquilo que está se pensando daqui para frente? Participe com a gente do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Conversas Cruzadas aqui na TV Com, na noite desta sexta-feira, recebendo o presidente da Associação Catarinense dos Empresários de Obras Públicas em Santa Catarina, Wagner Sandoval Barbosa. Aqui conosco também o empresário Hamilton Lira Adriano, editor da revista Mobilidade Urbana. E ainda recebemos também o presidente do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia, promotor do evento De Olho no Futuro, como estará Florianópolis daqui a 25 anos, que aconteceu na noite passada na sede da Associação Catarinense de Engenheiros, Adão dos Santos. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. O empreendimento RDO. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queres, Natal da Sorte, Queres, compre e concorra a 6 carros. Bom, queria começar justamente com o senhor, né, promotor do evento de ontem lá na Associação Catarinense de Engenheiros. Qual foi a ideia do segmento em trazer para o debate a nossa cidade para os próximos 25 anos? Como é que surgiu a necessidade dessa discussão e o que se espera com isso? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, telespectador da TV Com, participantes da mesa. Primeiro, vamos explicar o que é o SINAEC. O SINAEC é o Sindicato das Empresas de Engenharia Consultiva, que tem abrangência nacionalmente. Nós temos 13 representações regionais. A gente está fazendo esse evento nas 13 representações regionais. Então, a ideia é o seguinte: foi o mote de fundação do SINAENCO, que 25 anos atrás surgiu, junto com a nossa Constituição. E por que a gente não prevê daqui a 25 anos o que vai acontecer? Porque foi feita uma enquete junto ao pessoal de mídia, nós de preparação, e que pouca gente se procura com o futuro, só com o presente e apagar os incêndios que acontecem. Cultura bem brasileira essa. Com certeza, tá? Então, com isso, a Florianópolis já é a 8ª capital que realizou este evento. Tivemos, nesse evento, 2 painéis, um apresentado pelo arquiteto Dalmo, onde foi abordado o plano diretor de Florianópolis, com as suas nuances, enfim, com especialistas debatendo eles, e que saiu, inclusive, o público gostou muito, boas perguntas e boas respostas. E no segundo painel, foi o painel já pensando o conurbado florianopolitano como um todo, abrangendo as outras cidades. Esse painel foi conduzido pelo pessoal da SC Parceria, representado pelo Guilherme Medeiros. Por que ele? Porque o Guilherme Medeiros é o coordenador hoje de um trabalho que vai ser encetado, financiado pelo BNDES, em pensar essa região como um todo. Sim. Então, essa é a proposta da discussão da noite passada. E não esquecemos que Blumenau também tem, o Blumenau 50 anos também, tá? Então, não podemos deixar... Sim, a projeção para os próximos 50 anos em Blumenau. No entendimento do senhor, onde é que está o nosso grande desafio? Eu não sei se o senhor concorda, eu acredito que já há um avanço do ponto de vista da maturidade das pessoas, do amadurecimento, né? Pelo menos no ato de ver onde é que estão as prioridades. Por exemplo, no evento de ontem, o SINAENCO apresentou justamente esse levantamento, essa pesquisa feita, onde 75% dos entrevistados apontam os problemas relacionados à mobilidade urbana como os que causam maior impacto na vida da população.
E aí, assim, ó, 75% dos entrevistados, problemas relacionados à mobilidade são os que mais causam impacto na vida das pessoas. E aí a informação de que o trânsito e o transporte público são os maiores problemas de infraestrutura na região metropolitana. Quando o Estado retira o projeto da quarta ponte, diz, não, nossa prioridade é transporte coletivo, não é fazer uma quarta ponte. E quando a população chega a essa conclusão de que esse problema está acima do problema de violência, de saúde, de saneamento, de desemprego, então as pessoas estão apontando aqui a questão da mobilidade urbana. Isso é um sinal de amadurecimento? Sim, boa noite a todos. Eu tenho dito a respeito de não se fazer a quarta ponte, eu tenho batido e falei bastante isso ontem, problema da solução. Qual que é a solução? Eu sempre digo que não há uma solução, existe uma somatória de soluções. Então, por que não? A ponte, sim, é uma obrigatoriedade também. Estão pensando em duplicar a via de acesso, a BR-282, a via expressa hoje. Tá? O DENIT reiniciou agora um projeto para duplicá-la. A ponte Ercílio, as duas pontes hoje já recebem 180 mil veículos por dia. Isso é 30% mais que a ponte Rio-Niterói. Então, na verdade, já está com problema hoje sem essa quarta ponte, que devia ser feita no local daquelas, talvez, né? Tem até uma proposta de uma ponte ser feita entre elas, uma estaiada mais alta, e que se resolveria. Ou senão não se precisa duplicar a via expressa. Em se duplicando, já não é uma alternativa, é uma necessidade. Eu digo que essa quarta ponte ali é uma necessidade. Só que o erro que eu considero também é quando se diz que tem uma solução e seria essa ou aquela, são excludentes. É um grande problema. Eu acredito que teria que ser uma somatória de todos os lados. Transporte em massa prioritariamente. Talvez sim, não, perfeito, né? Que a gente precisa de tudo ao mesmo tempo e agora, né? Só que, historicamente, o que nós temos? Nós temos, pegando aqui dados empíricos, né? Mas é só olhar para a cidade, para a região, que a gente vê que a sensação que dá é que para cada R$100 investido em sistema viário, se investiu R$1 em transporte coletivo. Exatamente. Né? O que se busca é pelo menos um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Tem um número que o crescimento populacional nos últimos 10 anos, 2000 a 2010, cresceu 12% em média no Brasil. Sim. No Sul, 16%. E Florianópolis, e a cidade vizinha, 23% e 24%. Uhum. E há também um estudo que deve ter 2 bilhões de carros dentro de 8 anos. Sim. Agora, Hamilton, nós temos aí os arquitetos urbanistas que vão na seguinte direção, né? Eles acreditam que quanto mais pistas você constrói, são artérias que serão entupidas, né? Você está incentivando a atração de mais carro, de mais carro, de mais carro. Eles alegam que esse não é o caminho. Qual é a sua opinião, né? Onde é que está o grande desafio para os próximos 25 anos? Boa noite. Comento isso sempre. Boa noite aos ouvintes, boa noite à mesa. A gente comenta sempre que a mobilidade urbana, ela necessariamente era feita para as pessoas e não para este ou para aquele modal. Pensar exclusivamente um modal ou exclusivamente uma ponte, como disse o Wagner, é realmente incipiente. O que as categorias que pensam, estão pensando efetivamente? Pensando nas cidades para as pessoas. As cidades têm que respirar melhor as pessoas têm que conviver nessas cidades. Mas hoje eu não convenço, ninguém convence ninguém a deixar seu carro em casa quando você não tem um transporte coletivo adequado, pontual, higienizado, seguro, enfim. Uhum. Então, este é o grande desafio e isso é o que a gente vê em todas as nossas missões mundo afora, é o que a gente tem acompanhado de perto, que esta é a mão da história. E esses exemplos assertivos é que não custa nada a gente trazer para dentro do nosso cenário. Uhum. Florianópolis, segundo o IBGE, são dados públicos, vai dobrar de população nos próximos 20 anos. Nós temos uma curiosidade, Hamilton, e Renato e Wagner. Quantos turistas nós vamos receber para a Copa do Mundo o ano que vem? Perto de 600 mil turistas. Sabe quantos turistas nós recebemos a região recebe anualmente? 600 mil. Vai dobrar. Não, eu estou falando de fazer uma comparação com a Copa do Mundo. Com temporada nós de estamos nos já recebemos isso por um processo que 600 mil que nós já estamos acostumados. A cidade, aí vai a tua resposta aqui, o Wagner. Nós queremos uma cidade para o turista ou para o pessoal? Mas será que tem diferença? Tem aquela tese do pessoal do turismo, que eu concordo bastante, totalmente, inclusive, que é assim, ó,
A cidade só vai ser boa para o turista se antes for boa para o morador. A cidade é a mesma, né? Não, mas quando eu falo que eu não estou dizendo que o turista não seja bem-vindo. Lógico que tem que ser bem-vindo. Nós temos que dar condições para eles também vir aqui e não sair reclamando com falta d'água, falta de luz, ficar 3, 4 horas no trânsito. Bombinhas é um exemplo, bem pertinho. Você entra e você tem que escolher a hora de sair. Não, perfeito, não, tudo bem. Isso aqui, a gente vive numa situação, uma cidade tão maravilhosa, num litoral tão belo, que nós reclamamos essas questões aí de infraestrutura e tal, mas se você for olhar a pesquisa da Santur, que é o órgão oficial de turismo do Estado, a pesquisa de demanda turística, com os turistas, com os visitantes, eles apontam os problemas e tal, mas dá 98% de pretendem voltar. Mesmo com tudo isso. É que igual o Rio de Janeiro, violência, já foi muito pior, violência, não sei mais o que e tal. O trânsito do Rio de Janeiro é 1000 vezes pior do que o nosso aqui, né? Pretende voltar, pretende voltar. Mas a ideia bem vendida de um sonho de consumo de morar em Florianópolis. Sim, sim, Só para concluir aquele raciocínio, que a gente vai dobrar a população em 20 anos, consequentemente vão dobrar os carros, aí sim o debate de ontem é muito frutífero. O que está sendo pensado para daqui a 25 anos, daqui a 20, daqui a 70 anos? E esse crescimento da nossa região, como foi dito aqui, ele é acima da média, né? Por exemplo, até em entrevista na última quarta-feira, para colegas do Grupo RBS, a presidente Dilma Rousseff, não sei se vocês acompanharam, a presidente Dilma falando para os nossos colegas, dizendo o seguinte: olha, eu quando era desconhecida, morava no Rio Grande do Sul, eu passava o Réveillon em Florianópolis, nos ingleses e tal. Aliás, o sonho de todo gaúcho é morar em Santa Catarina. Escutei. Não do gaúcho, mas, enfim, a cidade está na crista da onda, né? Florianópolis em especial. Então, esse é o desafio ainda maior, né? Esse é o desafio ainda maior, né? Porque a capacidade de carga da cidade, né? Capacidade de carga da cidade. De absorção da população normal, desse movimento de fluxo turístico e da logística para isso tudo também, que é um outro problema que a gente tem que debater. Pois é, mas é o seguinte, sobre veículos, né? O país estimula a compra de automóvel, tem o crédito, tem o incentivo para a indústria automobilística e tal. O senhor acha que tem que haver restrição para o automóvel? Vai acabar vendo, ou rodízio, ou pedágio urbano, porque... Mas naturalmente só não vai existir se houver um transporte urbano decente. Eu não vou deixar meu carro em casa para passar 3 horas no ônibus hoje e não chegar no meu destino. Sim. Então, assim, se isso acontecer como ocorre na Europa, nos Estados Unidos, a pessoa vai deixar seu carro em casa muito mais confortável, muito mais seguro. O Wagner teve numa missão nossa, já andamos de ônibus e metrô lá pelas cidades todas. Porque funciona, porque é ágil, porque é rápido. Porque é pontual, porque a gente chegou, porque a gente se divertiu, todo mundo junto, muito confortavelmente. Enfim, funciona. As coisas que funcionam fazem bem as pessoas. A tendência do veículo que é o problema, né? Nós temos hoje 642 veículos por 1.000 habitantes em Florianópolis. Ela é a segunda no país, só perde para Curitiba, que tem 724. E há um estudo que em 8 anos, em 2020, né, 6 anos, vai ter mais veículos que habitantes. Eu creio. E isso é um problema. Quando eu estava dizendo da somatória de soluções, eu digo que o município não tem que unicamente pensar nas soluções da cidade. A Via Expressa, que é uma federal, a BR-282, ela acaba na cabeceira da ponte. Do outro lado da cabeceira da ponte, começam as avenidas municipais, que é Gustavo Reis, Paulo Fontes, é municipal. E a ponte é estadual. Então, acredito que a somatória das soluções teria que vir com apoio, trabalhar em conjunto, tanto a nível estadual, federal e municipal. Não se pode ficar restrito a uma prefeitura ou o conglomerado, né, da grande Florianópolis. Tem que Estado, União se unir para ter uma solução. E várias soluções. Também não pode ser excludente. Exatamente. Falar que essa é a solução. Nós temos aí o problema da ponte, não pode se abandonar, que é necessidade, não é alternativa, é necessidade. Problema de teleféricos, problema de balsas, e VLTs, todos os modais, tem que ver o que pode ser feito. E talvez, se for para pensar em 25 anos, teria que fazer todo agora. Não tem? Se começa. Projeta, se começa. Se projeta, se começa. Não, tem que tomar muito cuidado quando se toma a decisão, querendo tomar a decisão correta, como se ela fosse a única e ela primeiro, de repente ela nem se encaixa na solução global. Até porque hoje se fala na complementariedade dos modais, né? Eu fico imaginando, por exemplo, o seguinte, né? Nós tivemos aí na última semana, no último domingo, clássico na ressacada. Aí, em função dos horários dos voos, a pista liberada na volta só aconteceu 1h30 depois da partida. Aí eu fiquei pensando assim, mas por que não se montou um sistema
embora o pessoal diz aí que é sistema especial de ônibus e tal, mas um sistema especial de verdade de ônibus. Eu imaginei assim, ó, pô, quando teve show do Paul McCartney, na ressacada, você estacionava o carro na Via Expressa Sul. Bolsões longe? Nos bolsões longe. Onde foi o Roberto Carlos ali, né? E deixa o carro ali. Ou no centro. O clássico foi no domingo. É questão, às vezes, de criatividade, né? O clássico foi no domingo. O estacionamento do centro da cidade, pega ali, estaciona em frente ao mercado e tal. Tem vários bolsões de estacionamento ali. O centro, tranquilo para estacionar no final de semana. Estaciona no centro e ônibus direto para a ressacada. Atravessa o túnel, está lá. Ônibus. O cidadão tendo o carro, aí facilita a vida. Ele vai de carro até o bolsão de estacionamento, pega o ônibus, vai e volta, ok, né? Agora, esse tipo de coisa não se faz, né? A gente vê tanta tecnologia, tanta, a gente fica impressionado com a velocidade da evolução tecnológica de tudo que acontece. E eu, de vez em quando, eu fico me perguntando o que acontece com a tecnologia quando você vê um negócio de quase 600 quilos para transportar uma pessoa de 60, 70 quilos. Sim, sim. E é o caso teu peso, do bolsão. Né? O peso, alguma coisa não fecha, né? E no caso do ônibus, a solução com ônibus, do bolsões, cada ônibus está equivalente a 40 carros. Se for 40 passageiros, seria 40 carros. Wagner, mas é uma questão de cultura, Wagner. O Hamilton bem falou, na Europa a coisa aconteceu porque eles ficaram com medo do bolso e de uma legislação que funciona. Aqui, coercitivamente, nós punimos o infrator, mas aquele dinheiro não reverte em benefício de uma educação. Pois é, mas então tem que haver a mudança de cultura pelo bolso, mas com a oferta de um serviço de qualidade, com punição exemplar, né? Isso. É isso, né? E a questão do projeto, Wagner, o DENIT não retomou ainda o projeto do aumento de capacidade, por assim dizer, da BR-282, onde o seu quilômetro zero é na cabeceira da ponte. Não retomou ainda. Mas não retomou por quê? Porque aí tem diversos Brasis aí que eu sempre falo. É o Brasil da União, o Brasil do município e o Brasil do Estado. E, infelizmente, em funções de ideologias, em funções sei lá o quê. Burocráticas, burocrata não conversa. Político. O Morro dos Cavalos está aí faz 10 anos que nós estamos lá. Isso é um negócio inacreditável. O custo, né? A obra comum do Morro dos Cavalos ia custar 600 milhões, não é isso? Por aí. Foi 1 bilhão. Não, 600, o túnel, somente os 2 túneis duplos mais os acessos. Não, saiu de 60 milhões para 600 milhões. Alguma coisa 60 era só a duplicação do morro. Não, na mudança. Se fosse a duplicação normal, mas em função da questão indígena, normal seria algo em torno de 60 milhões. Não. Na época já havia um túnel, quando passamos, o exemplo do Morro do Boi aqui, o exemplo que foi feito ali no Morro Agudo também, era túnel simples, com 1.300 sairia de extensão. Na faixa 150 milhões na época. Tá, e agora, os 300. Tá, e agora com 2 túneis mais elevados, não sei mais o quê? Não, mas aí na época não havia elevado. Agora sim, elevado. Mas a questão... Mas é a questão dos Brasis não conversarem. Hoje aquilo ali é uma terra indígena. E o artigo 231 da Constituição é bem claro. Desde que provados seus usos e costumes, aquelas terras é da União com usufruto para os índios. Bom, é o seguinte, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e, em instantes, queria saber a opinião dos senhores se a viabilidade técnica e econômica do transporte marítimo, né? Que é um negócio que parece tão escancarado, mas todos os governos discursaram, tentaram implementar, mas nenhum conseguiu. A gente vai para o intervalo e, em instantes, estaremos aqui de volta no Conversas Cruzadas. Como vai estar Florianópolis nos próximos 25 anos? Esta foi a proposta do seminário realizado ontem à noite na sede da Associação Catarinense dos Engenheiros, ali em Coqueiros, em frente ao Parque de Coqueiros, uma promoção do Sinaenco. E a gente está repercutindo essa discussão que é fundamental para o futuro da cidade. É bom discutir a cidade, né? A cidade que a gente ama, a cidade que a gente quer e a cidade que se espera para os próximos 25 anos com tantos desafios. E aqui conosco, a partir de agora, a arquiteta urbanista Silvia Lenz. Agradeço a sua presença aqui conosco. Boa noite. Boa noite. A senhora que representa o Conselho de Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina, o CAU. No entendimento da senhora, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz aos nossos 3 convidados. Onde é que está o desafio da cidade? A senhora que estudou de uma forma bem aprofundada o plano diretor, por exemplo. Onde é que está o desafio da cidade daqui para frente, para os próximos 25 anos? Olha,
Antes de ir para frente, 25 anos, a gente pode voltar 25 anos para trás, né? E ver que existiam inicialmente cidades isoladas que aos poucos foram se conurbando. E isso não só aqui na região de Florianópolis, mas praticamente em todo o litoral de Santa Catarina. As taxas maiores de crescimento no estado vêm ocorrendo no litoral, a taxa de urbanização também é acima de 90% no litoral. Então isso vai criando uma complexidade que a primeira coisa que aparece é a questão da mobilidade, né? Então realmente já é um alerta, um sinal vermelho de que as questões têm que ser vistas de uma forma diferente. Mas que não se resolve, quer dizer, essa questão da mobilidade, fica se pensando, quer dizer, geralmente assim, para se tratar, já no ponto que se chegou, exigem obras que todo o processo de projeto licitatório de execução são 2, 3 ou 4 anos. Se formos comparar com o crescimento da população da urbanização, as respostas elas sempre vêm um pouco aquém do problema que está sendo agravado. Então, uma vez eu vi alguém comentando que para se reduzir peso de carro de Fórmula 1, se reduz em 50 pontos diferentes num lugar só. Então, a questão da mobilidade, ela passa, sim, por um outro modelo de desenvolvimento, por novas centralidades, por transportes alternativos, né? Mudança de cultura. Mudança de cultura e uma gestão eficaz da região, que é o que acho que está faltando. Quer dizer, quando se fala que tem vários Brasis, o municipal, estadual e federal, não se dá mais conta da complexidade dessas áreas urbanas se continuar fazendo a gestão dessa forma, de forma isolada. Cabe apenas ao poder público fazer essa gestão ou é uma gestão compartilhada com a sociedade? Não, eu até queria cumprimentar a iniciativa, entende? Quando se coloca, assim, quer dizer, um sindicato de engenheiros e arquitetos de olho no futuro, trazendo esse tipo de questão, acho que esse é um sinal de que o poder público não dá mais conta sozinho disso, né? Na realidade, se não tiver uma mobilização de todos os atores sociais, da menor escala, do cidadão até quem trabalha as grandes obras, até o governo, de uma forma sintonizada, não se dá conta disso. Mas há essa sintonia? Não. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que deveria começar por aí. Né? Silvia, esse movimento, e como eu falei no início, vai acontecer em 13 capitais, o conurbado urbano dessas 13. Dali vai sair um documento e nós vamos levar para a nossa autoridade o que nós vimos com os eventos realizados, com os painéis feitos. Vai sair o documento, isso vai para a sociedade e vai para o governo. E junto com a sociedade organizada, você falou, nós temos que buscar, porque nós somos parte dela. Pois é, mas eu estou no papel do provocador aqui. Então nós temos assim, o Sinaenco vai fazer o seu documento, dizer aquilo que espera para a cidade. O Floripa Amanhã tem o seu documento, a CIF tem o seu projeto, e aí cada um tem o seu projeto, a prefeitura tem a sua ideia, e a gente acaba ficando sem um pacto, né? Sem um pacto na cidade, né? Esse é um desafio, né? Buscar essa articulação, né? Isso pode ser contemplado, tudo isso pode ser contemplado no plano diretor, por exemplo? O plano diretor de Florianópolis? Sim. Existe essa questão que, pela Constituição, né, quer dizer, o Florianópolis não pode interferir na autonomia dos municípios vizinhos. De Palhoça a Biguaçu. E por outro lado, quer dizer, coube ao Estado, pela Constituição de 88, a Constituição de Regiões Metropolitanas, mas houve uma lacuna nessa gestão. Então, onde ocorre alguma coisa em termos de gestão regional é pela boa vontade dos prefeitos, são consórcios, mas não existe essa obrigatoriedade. E aí também eu coloco assim, um pouco desanimada, que se discutiu hoje, os planos, quer dizer, dessas questões foram colocadas. Floripa 2030 é um plano que foi coordenado pelo Floripa Amanhã, que já aborda uma questão regional. Vitiócio, que também pega toda a questão do litoral do estado, analisando a potencialidade, quer dizer, e estão aí documentos fantásticos, né, que poderiam ser usados como base para análise. E não são, né? E que parece que não se tem memória, que quando se muda a gestão, se recomeça tudo de novo. Tem que começar a fazer tudo de novo e pesquisa e não sei mais o quê. Como se nada tivesse sido pensado, nada tivesse sido refletido em cima disso. Deixa eu ver o que está chegando aqui do pessoal em casa, que interage conosco pelas redes sociais. O Rodrigo Sabatini, espero que seja uma cidade modelo. Florianópolis daqui a 25 anos, uma cidade capital lixo zero. O Rodrigo é presidente do Instituto Lixo Zero.
Comunidade Campeche no Facebook. Se o plano diretor for aprovado, ainda teremos problemas de mobilidade. Precisa haver o investimento em transporte de massa. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Simone Zanella, em 25 anos a ponte continuará em reforma. As invasões tomaram conta da cidade, as praias estarão mais poluídas. Infelizmente, acho que é isso. Uma visão mais fatalista aqui, né? Mais pessimista. O André Medeiros, pelo Twitter. Espero que nossos governantes atentem para questões especiais como mobilidade, auxílio ao turismo de qualidade, educação e saúde. Caso contrário, estaremos encaminhados para o caos. É o André Medeiros. Daqui a pouco, outras participações. Quer dizer, o pessoal tem uma visão, nessa amostragem aqui, né, de muita preocupação, né, com o fato de Florianópolis ser uma cidade que atrai muita gente e o crescimento econômico não acompanha a infraestrutura oferecida, né? É aquele problema que eu disse sempre de pontuar. Escolher a melhor solução. Escolhe aqui que é do momento, que eu não concordo com isso. É o que a doutora disse também a respeito de estar envolvendo mais gente. O Estado, a União, tem que se juntar ao município. Aí, no caso, seria municípios. Não é um problema de Florianópolis, é da grande Florianópolis. Exatamente. Então, teria não só o município, o Estado Mas já há um movimento aí pela formalização das regiões metropolitanas, Sim. Até uma questão financeira, né? Porque de forma consorciada você consegue até barganhar preços em vários serviços e somente com a figura da região metropolitana que você consegue, a partir de agora, é financiamento. Né? Está sendo votado nos próximos dias na Assembleia. Sim, financiamento, né? Financiamento só com a figura das regiões metropolitanas. Né? Tem os dinheiros separados. Então as soluções podem ser mais de uma. Soluções no mínimo pode ser 3. Alguma obra federal pode ser feita. Essa ponte está concluindo, está sendo a sequência da duplicação do via de acesso. Ela pode fazer a ponte tranquilamente, com dinheiro que a gente vê correndo aí em PAC e outros apoios. O Estado colabora com alguma coisa também e os municípios Mas, Wagner, eu vou além. Assim. Não pode ser um problema da prefeitura ou só as prefeituras resolverem. Olhando o PAC, as verbas disponíveis de 50 bilhões, observa no portal da Transparência quantos projetos de mobilidade urbana tem para Santa Catarina, para Florianópolis? Tem. Mas você falou uma 2. palavra mágica, projeto. 2. Nós não estamos acostumados a trabalhar com projetos, senhores. Então, existe o dinheiro, não existe programa não existe de Estado, projeto. existe programa de governo. Programa de governo, programa de Estado. Eu vou fazer outra visão de Estado a longo prazo, né? Isso. Corroborando o que tu falaste ainda há pouco, eu estive lá em Gênova, participando de um evento chamado Eurocities, Planning for People, planejando para as pessoas. Estavam planejando 70 anos na frente. Filósofos, arquitetos, engenheiros, produtores, enfim. O poder público estava lá representado por uma ou 2 pessoas. Para vocês terem uma ideia da abrangência e do poder das entidades civis organizadas no caminho europeu. E lá funciona. Então, se há um exemplo a ser seguido, a gente pode seguir com humildade e com perseverança. Isso não quer dizer aqui que a nossa sociedade civil não seja organizada. Nós somos organizados, mas desconexos. Claro, falta articulação. Falta um líder para fazer isso, ou legislação, não sei. Pessoal, é o seguinte, transporte marítimo, porque todos defendem, levantam a bandeira, mas não conseguem implementar. E a pergunta é, agora vai? Cultura, né? Onde tem, funciona. E bem. Aqui nem se tenta. Mas talvez Florianópolis sozinho não quer e não poderia fazer. São José também tentou fazer sozinho. Por isso que eu digo, se juntarem os municípios na região metropolitana e os municípios, talvez o Estado entrar, se faz a solução. Não só única ela. O que fez foi Palhoça, Wagner. Palhoça que fez, mandou lei, licenciou 4, 5 terminais. Tem que ser único. Você falou a palavra certa, mas precisava de São José para complementar e Florianópolis e Biguaçu. Então, criou-se uma comissão ou comissões, estamos estudando até hoje. A questão do transporte marítimo não é só a licitação ali, mas é também todo um suporte urbano, né, que é o intermodal, quer dizer, às vezes eu já vi discussões, às vezes, que esbarram exatamente nisso, quer dizer, o ponto de chegada tem que ser um ponto que abrigue passageiros, que abrigue a bicicleta ou o carro de alguém. 20 anos atrás. Então tem que integrar, porque senão não consegue viabilizar o transporte marítimo. Um arquiteto, se não me engano, é o Schmidt. Se não me engano. O André Schmidt. Fez um projeto levando a água ali para o centro ali. Assim, quem falar que é difícil fazer um canal não conhece Veneza, né? Então, assim, a solução de se fazer ali um canal, levando um espelho d'água ali para dentro, viabilizaria muito, porque realmente a distância do mar hoje prejudica aquele que vai se andar de barca.
Então, eles não querem andar de barca, andar a pé para depois pegar talvez um outro ônibus. Esse projeto, Isso ele resgataria a relação da cidade com o mar, que se perde. E talvez o teleférico também. Eu sou muito defensor do teleférico, porque tem duas formas de resolver um problema. Quando tem 180 mil veículos passando na ponte, tem 100 já mil veículos na beira-mar norte, esse conflito que existe de carro hoje, você tem dois jeitos de vencer, não tem outro jeito. Está faltando espaço, tem muito carro e vai ter mais ainda. Seria por baixo ou por cima. Não é por baixo, que seria o caso do metrô, que em Florianópolis é impossível. Não se pensa, não se viabiliza talvez fazer um metrô. Por cima, por cima seria um teleférico. Não, por baixo é economicamente inviável. Né? Então, por cima seria a solução. Por isso que eu acho que defendo o teleférico, não como turismo, mas como transporte de massa. Ou os dois. Que já existe. Integrado a outro. Não, integra, mas necessariamente. tem uma vantagem para Florianópolis, que ela vai usar um transporte de massa também para o turismo. Bom, o prefeito anunciou o teleférico. É um dos projetos aprovados do PAC. E diz que tem recursos garantidos, que é aquele Universidade, Morro da Cruz e Ticei. Mas ele estanque também não seria a solução. Essa é a preocupação, projeto isolado. Teria que ter a balsa, teria que ter o teleférico, alguma solução nessa outra ponte, também a necessidade, de repente, ela ser com uma pista onde se privilegia, além dos carros, uma passagem direta para veículo de massa, ônibus, ciclovias. Né? Hoje não tem uma ciclovia, hoje tem que passar por da ponte, não sei como é que se faz ali. Uma ciclovia é uma passagem para pedestre. Dá para se fazer tudo isso hoje num projeto integrado. Uma das poucas passarelas, Wagner, você já notou que a passarela que está funcionando de pedestre, ela termina no aterro e o usuário tem que atravessar Gustavo Richt e pegar 30 mil veículos pela frente, o cara com a bicicleta tem que sair correndo. Projetos e soluções tem várias. Projetos, soluções tem várias. São soluções de 4 anos, entende? Aí esse é o nosso problema. Ninguém pensa em 70 anos, 50 anos. A gente está falando muito em mobilidade urbana, que é um tema extremamente sério e importante, um desafio que a cidade tem. Agora, um outro desafio, na questão econômica, da mesma forma, é o saneamento básico, né? A questão do saneamento básico é uma questão seríssima, né? Porque até eu entrevistei um tempo atrás o presidente da AGESAN, o ex-prefeito de Florianópolis, Sérgio Granto, agência de saneamento. A visão dele não é nada otimista. Ele acredita que daqui a uns anos nós teremos mais pontos impróprios para banho do que hoje. E com todos os investimentos que estão fazendo, aí, que a Casan anuncia e tal. Quer dizer, nós vivemos numa região conurbada, onde não adianta apenas um município investir em saneamento. Temos as correntes marítimas que, se não tem saneamento em Governador Celso Ramos, se não tem em São José, em Palhoça, o mar é o mesmo, a bacia é o mesmo. Dependendo da corrente, vai para lá, vai para cá, não muda nada. Quer dizer, esse é um desafio seríssimo, né? Dá para imaginar um Jurerê sem saneamento? Sem balneabilidade? Dá para imaginar toda a Praia dos Ingleses, não só um ponto. Nós temos uma região que é podre, que é o do Rio Capivari, que é triste aquilo ali. Aquilo não tem mais rio, né? Tá podre. E imagina, tem hotéis que vivem daquilo ali, tem todo o transporte, tem todos os restaurantes, o comércio e tal. Quer dizer, essa é uma questão seríssima, né? Acabam as praias, acaba a temporada, né? Que é o desafio dos 25 anos, né? Cidade para as pessoas. Exatamente. Quando a gente discutiu o projeto Viteócio, nós até fizemos assim, o que é o ócio? Quer dizer, que até uma das perguntas, né, que foi assim, quer dizer, a região é para o turista ou para a população? Mas é preciso diferenciar? Não, mas é o que a gente afirmava é o seguinte, para o turista, desde que tenha condições de vida com qualidade. E aí passa pelo saneamento, passa pela mobilidade, pela segurança, por excesso de outras mas eu não sei se esse debate, ele é... Não, eu acho que não tem. Não tem sentido. Por exemplo, Paris, a cidade é boa para o morador de Paris ou para o turista? Para os dois. Para os dois. Porque o morador usufrui Existem algumas questões assim, que houve uma época no Rio que teve um evento há muito tempo atrás que a solução para a favela era pôr um outdoor e encobrir a favela. Entende? Então, às vezes, assim, quando se cria o cenário, na medida que se coloca essa questão que dá qualidade de vida, naturalmente está brigando morador e visitante, né? Sim. Eu perguntaria para os senhores, porque eu ouvi falar que assim, a questão do saneamento é que ela não é tão complicada em termos de recuperação da qualidade, porque não é esgoto industrial, que é orgânico, e que isso facilita
Agora, teria que se colocar como uma bandeira uma prioridade, né? Porque praticamente todos os corpos d'água já estão comprometidos, pequenos corpos, aos grandes, as praias. E o ritmo de ampliação da rede é muito lento. Meu pai era muito lento. Meu pai era uma pessoa muito simples, né, do interior de São Paulo. E há 40 anos atrás, quando ele estava perto da morte, inclusive, né, tínhamos um sítio, e ele comentou com a gente, comigo e com meu irmão,